uma senhora de 69 anos, moradora de Tefé, afirmando que foi enganada pela própria filha. A dona Marli, que possui baixa escolaridade, teria assinado um termo de doação sem entender certamente o documento. Aí, depois de receber o imóvel, a filha o vendeu, mesmo com a mãe e outros familiares ainda morando no local. Que situação, hein? E é sobre esse assunto que o doutor Paulo Feitosa está aqui para conversar com a gente, para saber, afinal, né, doutor Paulo, essa doação e a venda da casa podem ser desfeitas? É o tema da nossa conversa de hoje. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Daniel. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Difusora, no quadro Direito ao Ponto. Esse caso mostra por que uma assinatura nunca deve ser tratada como mera formalidade. Segundo o relato, a dona Marli acreditava estar assinando uma coisa, mas o documento transferia a casa para a filha. Depois de se tornar proprietária, a filha teria vendido o imóvel com a família ainda dentro. Hoje, vamos usar essa história para entender 5 documentos importantes: o termo de doação, a escritura pública, a matrícula do imóvel, o contrato de compra e venda e os documentos que podem provar um vício de consentimento. Certo. Doutor, vamos começar pelo básico, né? O simples termo de doação já transfere a propriedade da casa? Não necessariamente. No caso da dona Marli, a gente precisa descobrir exatamente o que ela assinou. Um simples papel, um documento particular chamado termo de doação não transfere automaticamente a propriedade do imóvel. Dependendo do valor do bem, a doação exige escritura pública. Além disso, para que a filha se tornasse proprietária, o título precisaria ser registrado na matrícula do imóvel. Primeira providência, portanto, é pedir uma certidão atualizada da matrícula e reconstruir todo o caminho documental da casa. A propriedade imobiliária somente se transfere com o registro no cartório competente. Entendi. Doutor, então mesmo ela tendo assinado, né, ela ainda, mesmo assim, tendo assinado esse documento, ela ainda pode questionar a doação? Pode, porque nem toda assinatura significa que o consentimento, a vontade de assinar aquele documento era verdadeira. Se a dona Marli acreditava estar assinando outro tipo de documento, ou se a filha omitiu deliberadamente que aquela assinatura transferiria a casa, pode existir uma coisa chamada vício de consentimento. A idade e a baixa escolaridade sozinhas não tornam uma pessoa incapaz, mas são elementos importantes para demonstrar que ela pode não ter compreendido o documento que ela estaria assinando. E isso demonstra sua vulnerabilidade. Por isso, devem sempre ser preservados áudios, mensagens, testemunhos, comprovantes de todos os documentos produzidos na mesma época. O erro ocorre porque a pessoa, ao manifestar sua vontade, tinha uma percepção falsa da realidade. Entendi. Doutor, a mãe poderia doar toda a casa para apenas uma filha? Tudo no direito há limites, Daniel. E primeiro, uma pessoa não pode doar todos os seus bens sem haver uma reserva de patrimônio ou renda suficiente para a própria sobrevivência. Se aquela casa era o único bem da dona Marli e ela ficou sem condições de se manter, a doação pode ser nula. Segundo, é bom lembrar que a doação feita de mãe para filha normalmente representa antecipação de herança. Se houver outros filhos, a beneficiária poderá ter de levar esse valor à futura partilha. E quando a doação ultrapassa a parte de que a mãe poderia livremente dispor e invade a legítima dos herdeiros necessários, o excesso é chamado de doação inoficiosa e pode ser reduzido. O STJ reafirmou que nem mesmo a concordância dos herdeiros elimina a nulidade do excesso que compromete a legítima. Doutor, nesse caso específico que o senhor trouxe para a gente hoje, depois de receber o imóvel, a filha vendeu o imóvel mesmo com a mãe e outros familiares dentro do local. Eu fico pensando aqui, e essa pessoa que comprou, hein? Esse daí também entrou numa confusão, né? Não deve nem estar sabendo. O comprador pode simplesmente retirar a família desse imóvel? Não, ele não pode agir por conta própria. Mesmo que o comprador tenha registrado o imóvel, ele não pode retirar os moradores à força, trocar fechaduras ou destruir seus pertences.
Para obter a posse, ele deve procurar a justiça e respeitar o devido processo legal. Ao tomar conhecimento da ação, a defesa pode apresentar a fraude alegada, pedir a suspensão do despejo ou da desocupação e buscar a anulação da doação, da venda e dos registros respectivos. Dependendo das provas, também pode ser solicitada uma decisão urgente para impedir nova venda do imóvel até que o caso seja julgado. Entendi, tá bom. Doutor Paulo Feitosa, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia. Eu lembro a você que você encontra o doutor Paulo Feitosa no Instagram, @Paulo Feitosa, Feitosa com Z, também abordando vários assuntos do ponto de vista jurídico, traduzindo, né, o direito para nós meros mortais, tá? Doutor Paulo, mais uma vez, bom dia, muito obrigado, viu? Daniel, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a você que nos escutou e nos recebeu durante toda a semana. Nenhum documento deve ser assinado apenas porque foi apresentado por um filho, parente ou pessoa de confiança. No caso da dona Marli, não basta a pergunta se existe uma assinatura. A pergunta correta é: ele sabia, na verdade ela sabia que estava doando a própria casa e queria realmente fazer isso? Uma assinatura obtida por engano não transforma abuso em legalidade. E vender uma casa com uma família dentro não apaga os vícios que podem existir desde o primeiro documento. Antes de assinar uma doação, procuração, escritura ou contrato, leia. Procure um advogado de sua confiança, peça explicações. Sempre é importante ter orientação. Confiança não substitui o consentimento. Aquele abraço e um ótimo fim de semana.